Olá, hoje o Câmara Entrevista saiu do estúdio para conversar com Lúcio Max. O nosso assunto é teatro experimental. Vamos bater um papo, Lúcio? Vamos embora, ainda mais sobre teatro e teatro experimental. Vamos embora, tá na hora. 2 décadas, mais de 2 décadas, né, Lúcio? Como que começou essa história há 22 anos atrás? Começou tudo de uma brincadeira, assim. A gente reuniu alguns atores, algumas pessoas que queriam fazer teatro, brincar de teatro, aprender, estudar um pouquinho sobre essa arte. Então a gente se reunia às escondidas em algumas salas do conservatório e dali começaram a surgir alguns exercícios, algumas coisas e de repente já tinha um espetáculo mais ou menos pronto. Então era um exercício que a gente preparava muito para fazer provas em escolas de teatro, fazer testes em São Paulo. Então eram 4 ou 5 atores a fim de brincar com essa arte que é o teatro, né? Com essas emoções e trocar experiências também. Então, a gente tinha algumas coisas prontas e, de repente, quando a gente viu, tinha um espetáculo pronto e aí surgiu o teatro experimental. Hoje o teatro experimental conta com quantos artistas? Hoje nós temos vários, a gente chama de núcleos, né? Temos vários núcleos. A gente tem um núcleo de rua, que tem aproximadamente 10 atores, a gente tem um núcleo de palco, um espetáculo que a gente está trabalhando atualmente, que são também uma equipe de 10 atores, fora a parte técnica, né? Essa equipe de rua também a gente conta com os músicos, a gente procura fazer bastante música ao vivo na rua. E tem a equipe do Show Brega, que são os cantores, os músicos, as bailarinas. Então a gente tem cerca de umas 30 pessoas no total, com equipe, elenco, e atores e tudo mais. E como que foi o desenvolvimento do teatro experimental? Desde o início dele até agora. Ele teve altos e baixos, ele foi só crescendo. Como que foi, Lúcio? Não, tem seus altos e baixos, como todos os grupos, acredito, todas as entidades, né? Ele foi crescendo aos poucos, quando a gente se reuniu, quando a gente viu, se reuniu na verdade quando a gente viu que a gente tinha um grupo já formado e que estava crescendo e tudo mais, a gente pegou e falou, vamos montar um espetáculo do Shakespeare, que nunca saiu. Então a gente nunca conseguiu, porque a partir do momento que eu tinha um grupo e o trabalho se direcionava para algum outro tipo ramificava para outro tipo de espetáculo, por exemplo, e a gente ia para aquele espetáculo, drama, comédia, experimentação de lugares, então nunca veio Shakespeare. E nós chegamos a fazer 10 anos de grupo, paralelo ao grupo eu criei, junto com a direção na época do conservatório, um curso técnico de teatro. Então a gente tinha um grupo e aproveitava os alunos, era um curso de 2 anos, os alunos tinham matérias de voz, de corpo, de improvisação, e no final de 2 anos eles tinham o trabalho final, completava, era uma peça de teatro completa, para eles terem experiência do teatro, experiência de como se faz por trás, dentro do palco também, nos bastidores. Então, o ator do teatro experimental hoje, ele entra, ele sai com a experiência de vender o ingresso, de colar o cartaz na rua, de ter a experiência do figurino e de atuar no palco também. Iluminação, quem não está no palco está na iluminação, quem não está na iluminação está no som. Então, você é um ator profissional, mas com espírito amador, assim, de fazer tudo, de aprender a fazer tudo que se faz dentro do teatro. Isso é um diferencial quando eles chegam para lá. E a gente teve uma parada aí depois dos 10 anos, a gente estava chegando de vários prêmios, várias coisas, e mudou a direção do conservatório, nós perdemos o lugar ali, deu uma caída, deu uma desanimada, e quando acontece isso também, eu aproveito para dar uma reciclada. Então, talvez coincide com um momento que eu tenho a necessidade de buscar conhecimento, de estudar, de trabalhar, de fazer para ver se eu estou no caminho certo. Lúcio, profissional. Aí eu volto com uma garra e tudo. Norma vem com tudo. E uma época também que as meninas, 2 atrizes, ao mesmo tempo ficaram grávidas e tiveram mais ou menos na mesma época, uma às 10 da noite, a outra às 10 da manhã. Isso quem sai. Isso quem sai ensaio duradouro, né? Então, nessa época também, a gente teve que dar uma parada por pura falta de atriz, assim,
a falta que elas estavam fazendo. Mas a gente continuava os trabalhos do grupo fechados, né? E o grupo, como eu estou falando assim, aproveitar essa frase, fechado, a gente se fechou muito. Então a gente conhecia muito, a gente se conhecia muito, trabalhava muito em si. E depois nós tivemos uma cidadezinha chamada Espera Feliz, num festival que estava homenageando o Estênio Garcia. Uma cidade de 20 mil habitantes, nem teatro tinha. Então era um festival de teatro de rua. Aí nós chegamos lá e falamos, nossa, mas Pouso Alegre daquele tamanho, com um teatro lindo daquele jeito, vamos levar essa ideia para lá. Aí surgiu, há 9 anos atrás, a mostra de Teatro Lafayette Galvão. E dentro dessa mostra a gente tem, além da oportunidade de trazer, através da Lei de Incentivo à Cultura Municipal, a gente levou essa lei para muito lugar, e a oportunidade de trazer espetáculos de fora, de trazer espetáculos do Rio, nós já trouxemos até do Ceará, do Rio, de São Paulo, de Minas, e ver como é que é a relação de outros espetáculos, se nós estamos no caminho certo, traz comédia, traz drama, traz espetáculos contemporâneos, traz teatro na rua, e a oportunidade de dar oficinas para esses atores e técnicos que trabalham dentro desse teatro, desse mundinho nosso do teatro. E nessas oficinas a gente começou a já trazer pessoas para o grupo, renovar o grupo. Então essa renovação do grupo nos deu aí, há uns 2 anos atrás, uma vitalidade que é uma coisa comum, é fonte da juventude, menina. Isso aí é uma coisa de louco, entendeu? É uma delícia você sair da comodidade sua, eu estou sempre naquela faixa etária, aquele papel vai ser meu, eu sou lindo, maravilhoso, e aquilo não, e de repente chega uma pessoa estranha e abala a estrutura, pode pegar teu lugar, pode pegar o meu, e pode... Então, essa preocupação é grande também. A preocupação de estar sempre se renovando e reciclando. O grupo nunca está parado, a gente está sempre, mesmo que não esteja o espetáculo, nós estamos renovando em oficinas com a gente, em exercícios entre a gente, e nós somos uma família. E como toda família, a gente quebra o pau e briga, no outro dia fala que não vai voltar, e acaba voltando, e a gente acaba se apegando ou ficando muito mais tempo, até com os próprios componentes, do que às vezes com a família da gente. Você tocou aí agora há pouco, Lúcio, num ponto que eu queria te perguntar. Essas pessoas que compõem hoje o grupo, elas são pessoas que vocês buscam já preparadas, todas elas já chegaram no grupo de teatro experimental, já artistas, ou teve alguma pessoa que chegou ali quietinho e de repente se descobriu artista? Não, todas foram, quando a gente iniciou o grupo, a gente trabalhava junto e cresceu junto. Algumas pessoas já saíram, optaram por outras coisas, são atrizes profissionais de São Paulo, a outra não quis mais teatro, então ficou eu, né? E desse eu fui buscando, observando pessoas potenciais que eu acreditava dentro do conservatório, que eu dava aula de teatro e dava aula para as crianças e dava aula para os adultos nesse curso que eu falo para você. Então, crianças e adultos que eu acreditava que tinham um potencial, não, eles estavam sendo lapidados para serem atores. Eles tinham um potencial, eu joguei no grupo. Hoje eu trabalho com alunos que eram crianças, alunos, tinha um grupo infantil, eles eram crianças. E hoje eles trabalham comigo como profissionais. Então a gente, na verdade, às vezes os convites são feitos por pessoas que a gente olha e fala que ele tem um potencial para ser um grande ator. Eles chegam com um talento nato, eles chegam com uma vontade de aprender e eles são moldados, vamos dizer, dependendo do trabalho, eles estudam com a gente e eles são todos, eu meio que obrigo todos eles tirarem o registro profissional. Então hoje a gente tem um grupo com 99% dos atores são profissionais na área. Eles talvez não vivam disso ainda. Eu sou o único que eu acredito que vive disso. Nós temos advogados, nós temos gente que trabalha na polícia, escrivã da polícia, nós temos professores, nós temos representante que vende remédio, nós temos professor, já falei, né? Estudantes, nós temos todos os tipos de profissão dentro dele. Então a profissão importante para ganhar dinheiro mas a paixão e o gosto
de fazer, de ser um ator e ser chamado de ator, isso todos eles têm. E qual que é o trabalho mais importante que vocês desenvolveram até hoje, Lúcio? Alguma coisa que você lembre, assim, do teatro experimental, vem aquilo na sua cabeça? Então, é difícil para um pai ou uma mãe escolher um filho só, né? Uhum. Então, cada um tem as suas características, mas eu vou escolher, nesse momento, um diferencial assim, que marcou, foi o divisor de águas do grupo. Primeiro tem que falar do show brega, que é uma coisa que acontece há 22 anos, né? é tradicional e a gente consegue renovar o show. Esse aí é o carro-chefe e não adianta, o pessoal gosta e a gente é marcado por causa disso. Mas o divisor de águas nosso foi o Nelson Rodrigues. Então, quando o grupo completou 10 anos e a gente teve esse problema de não ter lugar para ensaiar e de estar buscando, a gente já tinha um nome, já tinha uma plateia que nos acompanhava, né? E aí chegou lá, não tinha lugar para ensaiar. A gente bateu em algumas portas, nos ofereceram alguns lugares e aí nós escolhemos ficar um. E a partir daí eu vi que o grupo já estava amadurecido. Eu já era um ator que já tinha alguma experiência, achava então que tinha experiência, né? Para montar um Nelson Rodrigues, que era a minha grande paixão, que eu sou apaixonado, minha tese é em cima dele e tudo mais. Eu adoro o trabalho do Nelson e tudo mais. Então eu achei que já era a hora de eu começar a brincar de Nelson Rodrigues com outros atores. Eu podia brincar sozinho, mas agora eu vi que aquele drama que a gente estava vivendo foi para o palco. E a gente conseguiu construir um trabalho do Nelson, já fazia cenas dele, outras coisas e tudo, mas um trabalho completo. Então é o Perdoa-me por Me Traíres, que a gente voltou a remontar ele agora, tá indo para festivais e tudo mais, e arrebatando tudo que a gente pode dentro desses festivais. Então foi o divisor de águas. A gente saiu das comédias, começamos com comédia fácil, bobeirol, que o povo ria à toa. Começamos a ganhar plateia, fizemos um espetáculo de humor inteligente, um espetáculo de visual bonito, chamado Revolução na América do Sul, são os espetáculos bem marcantes, premiadíssimo também, e a partir daí chegamos no festival premiado e não tínhamos lugar, não tinha mais chão, não tinha mais sede, não tinha mais identidade, não tinha mais lugar. Não, aí pensamos assim, pensei comigo, vou largar disso, vou parar um tempo com isso. Demos um tempo, e ao mesmo tempo as pessoas cobrando, o teatro, quando vai ter pensar nove, os atores, vamos trabalhar, vamos fazer. Então você vê que você tem uma dependência, as pessoas dependem da gente, isso é horrível, hoje não existe mais isso. Cortei isso aí. Então, vamos lá, vamos fazer, vamos montar um espetáculo novo. Aí, vindo da brincadeira, fui fazer um estudo aí, não sei aonde, voltei e falei, a gente tem isso em Pouso Alegre, que é o material humano, que eram os atores. Falei, eu vou para lá. E surgiu, mas assim, a gente prepara, vou fazer isso do Nelson, saiu outra coisa maravilhosa, trabalho profissionalíssimo, com competência, mas às vezes você mira numa obra e acontece outra. Então, hoje em dia, eu digo para você, a gente tem esse divisor de águas, mas tem as grandes paixões. Tem a comédia de rua, que é a princesinha engasgada, que tem um figurino todo gostoso, de material reciclável, colherzinha de sorvete, lacre de refrigerante, de alumínio, retalho. Então, existe... toda parte existe uma coisinha que a gente apaixona e gosta. Redescobrindo o Brasil, uma comédia... Quando o Brasil aí fez 500 anos, né? Uhum. A gente fez o Redescobrindo o Brasil e é uma delícia fazer. Você brinca com a história do Brasil e faz uma crítica ao mesmo tempo. Então, essa versatilidade que a gente conquistou, que você pode fazer espetáculo na rua, você faz espetáculo dramático no palco e você faz um teatro empresa. Hoje a gente tem essa possibilidade de entrar dentro da empresa, a empresa te dá um tema e você é contratado para educar de uma maneira didática, apresentar uma peça para eles. A gente pode ir, igual eu fiz o ano passado, um projeto numa Saranduba, num bairro super carente, com crianças carentes, e a gente conseguiu montar um Bumba Meu Boi lindo com eles, assim. Então, hoje, a gente, assim, atores do grupo se dispondo a fazer oficinas, se dispondo a dar aula, e isso é muito gostoso hoje, você distribuir tudo isso. Ô, Lúcio, o Teatro Experimental, ele é um grupo
que em seus trabalhos ele reúne diversos tipos de público, né? Ele não trabalha com público específico, não, a gente só desenvolve trabalho para adultos ou só para adolescentes, não. Vai do público infantil até o público idoso, na verdade, né, Nossa, Lúcio? Qual é o segredo, né? Tem uma versatilidade muito grande. Eu não sei te falar, assim, não tem uma receita de bolo. Mas é muito engraçado você falar em público, porque às vezes tem público que só vai ao show brega. Sim. Tem público que só vai ver o Perdoa para Me Trair, os espetáculos adultos, por exemplo. Entendeu? Então, eles não sabem que a gente tem um espetáculo adulto. Eles não sabem que a gente tem um espetáculo infantil, por exemplo, né? Então, esse negócio da plateia, não existe uma receita de bolo. Então, quando a gente teve agora o problema do teatro, da reforma do teatro, já tinha algumas apresentações marcadas para lá. Um lugar cômodo, já tem cadeira, já tem luz, já tem som, já tem cabine, já tem as pessoas para mexerem com isso lá. Você fica meio cômodo, o espaço vem do teatro, um lugar onde se vê, vem do grego, você vai lá para ver alguma coisa. Quando fechou essa porta, tinha que fechar mesmo, o teatro estava precisando de reforma, a gente sabia disso, totalmente a favor. E aí como é que fica? Para nós vamos, né? Aí o gostoso é isso, é você abrir parcerias. A gente abriu parcerias aí com o hotel, ele foi lá, conversou, negociou, e eles ficaram meio receosos, eu quero isso, mas isso aqui eu não sei, eu vou pensar. Então, aí você já tem um momento que você fala, então pensa. Você já começa a ficar assim, né, snob, então pensa, se você não quiser isso, eu não trago isso. E de uma certa maneira receosa, nos receberam. Era um espetáculo chamado Perdoa-me por Me Trair, que a gente usa terra no cenário. O cenário é só terra vermelha, e a preocupação deles era isso, era sujar e estragar o patrimônio e tal. Aí nos deram um espaço menor, a gente pegou desse limão, fez uma limonada, menina, levou, modificou o espaço inteirinho, fizemos arquibancadinhas assim, fizemos teatro de arena, montamos no meio, fazer o espetáculo na cara do público, assim, fez um espetáculo mudar totalmente. Os atores tiveram todos sair da sua zona de conforto e começar a trabalhar com a arena, com a pessoa assim na sua cara, falando com a plateia, mudou o palco. Mudou aquela relação fria que você tinha no palco, a plateia lá assistindo. Não, ali você estava no meio e as pessoas em volta de você, assim, você conversando com eles. Foi uma loucura, era para a gente ficar 3 dias, ficamos 3 semanas lá, assim, em setembro. E o medo nosso era essa plateia não ir até lá, né? Eles se acomodarem no teatro, que é no centro. Imagina, a gente conquistou um público novo, continuou com o nosso público, que já é cativo, e conquistou um espaço para a cidade, não foi só para nós. O importante para mim não é ter só para mim, é para a cidade. Então hoje a gente tem outros espetáculos lá, outras coisas que eles abriram as portas e depois que viram que o trabalho é profissional, que a gente trabalha de uma maneira séria e nada foi danificado, pelo contrário, eles nos abraçaram assim, de uma maneira que parceiros, acho que se a gente conquistar aí para a vida inteira. A ideia é conquistar um anfiteatro, um teatrinho lá, beleza. Que bom, né, Lúcio? Então, Lúcio. aí, essa ideia que a gente gosta teve uma época que a gente pegou o fórum, a gente ficou 1 ano no fórum, o prédio antigo, fazendo um espetáculo que cabia dentro do fórum. Então, assim, ó, não temos um teatro, como eu falei para você, nessa cidade não tinha, que homenageou o Stênio Garcia. Não tinha um teatro, eles faziam um espetáculo na rua, um festival de teatro na rua, reunia gente do Brasil inteiro, lá de perto deles, divisa com o Espírito Santo. Quantas vezes nós fomos para o Espírito Santo depois dessa viagem? Quantas vezes nós fomos, não sei, a partir daí, conhecendo outras pessoas? Então, a gente gosta de se renovar, abrir espaço, sair da comodidade. Isso que eu gosto dos meus atores, entendeu? Está cômodo aqui. Não, o último festival que a gente fez agora, em Muzambinho não tem teatro. Eles montaram 2 tendas no meio da praça, e eu fui lá uma semana antes, com cuidado, porque esse espetáculo é pesado, 14 anos, né, Nelson Rodrigues, tem nudez, tem cenas de beijo, tem cena de aborto, é uma coisa forte. Então eu fui com todo cuidado, 2 tendas no meio da praça de Muzambinho, e a gente fazendo Nelson Rodrigues no meio da praça, tudo coberto, tudo na sua
né, claro, tomando devido cuidado com os atores, principalmente, né, e com a cidade, para mostrar que tem tudo aquilo, né? Nossa, saímos de lá ovacionados, assim, foi interessantíssimo, foi muito bom. Que legal. Lúcio, agora há poucas semanas a Câmara aprovou aqui um projeto de lei, né, tornando o grupo de teatro experimental como utilidade pública, né, declarando o grupo como utilidade pública. O que vocês esperam? O que o grupo espera a partir da aprovação dessa lei? Então, eu sou um grande ator, assim, eu me considero um grande ator, um grande diretor, assim, um grande empreendedor, um péssimo administrador. Então, assim, 20 anos de grupo e a gente não tinha essa utilidade pública, que de repente é muito interessante. O grupo era registrado, mas ele acabou virando uma associação para receber a sua utilidade pública. Para nós, o que interessa essa utilidade pública é através de ir atrás de leis de incentivo, que isso aí também tem uma força muito grande, mas principalmente a gente quer um espaço para construir uma sede, onde a gente pode, além das apresentações, oferecer cursos, abrir uma escola de teatro em Pouso Alegre. Então, o primeiro olhar assim, através dessa utilidade pública é conseguir um espaço que seja nosso, para a gente, além das apresentações, oferecer essa semente, porque a gente não vai ficar para sempre. Então, através da escola, conquistar novos atores, preparar atores para ir para fora, curso de cinema. Então, a gente já faz isso, mas não tem um lugar assim para fazer isso. Então, os cenários nossos ficam espalhados, um pouquinho na casa de cada um, figurino. Então, a ideia é ter um acervo, ter um lugar onde a gente possa chamar de nosso. Esse é o passo principal. Ok, Lúcio. Para a gente concluir a nossa entrevista, eu queria que você resumisse a história do teatro experimental em uma palavra. Amor. Amor pela arte, amor pelas pessoas, amor pela cidade, que a gente vai, a gente volta, a gente experimenta, a gente sai, a gente fica, a gente vai, a gente pega aí um vai embora e depois ele volta e a gente vê essas crianças que nasceram do grupo crescendo e estão ali com a gente sempre. Então, acho que o amor expressa toda essa união que a gente tem. Ok, Lúcia, a gente está muito feliz por você ter participado do nosso Câmara Entrevista, tá? Eu queria agradecer e desejar boa sorte, bom futuro ao grupo. Então, no teatro a gente não deseja boa sorte, a gente deseja merda. Então, ou é merda ou é evoé. Eu agradeço, foi um espaço muito gostoso da gente poder contar um pouquinho da história da gente. Ok, é boé então, né? A gente se encontra na próxima quarta-feira. Até lá, tchau, tchau.